Antes da gente começar esse vídeo, vamos deixar algo bem claro. Não existe carro elétrico barato no Brasil hoje. O modelo menos caro é o Jaque JS1, que custa mais de R$160 mil e é menor do que um Renault Kwid. E falando nele, e se a Renault fizesse um Kwid elétrico mais barato do que isso? Será que daria certo? Bom, na verdade ela fez, e ele vai chegar às lojas em agosto. Vamos aproveitar para conhecê-lo melhor? Vem comigo! Mas antes de eu te contar mais sobre o novo elétrico mais barato do Brasil, não se esquece de assinar Quatro Rodas, é só escanear esse QR Code que está aparecendo aqui na sua tela e acompanhar a gente na revista, no site e nas redes sociais. Nesses 3 canais a gente está contando tudo de novo que está ocorrendo na eletrificação do Brasil. Se você quer ficar por dentro de tudo que tem de novo de carro elétrico aqui no Brasil, a Quatro Rodas te conta. Depois de tudo que a gente passou nesses últimos anos, não é surpresa que N motivos fizeram um carro 0 km mais caro do que nunca. E se comprar um carro turbo, por exemplo, já é inacessível para a maior parte da população, comprar um carro elétrico então nem se fala. Ter um carro elétrico como algo banal é coisa para a década seguinte, mas o processo tem que começar em algum lugar. E a Renault, ela deu um passo muito importante ao trazer o Kwid elétrico para o Brasil. Eu vou até desagradar a montadora dizendo isso, mas o Kwid é de fato um elétrico ainda longe do ideal, né? A gente está num processo a passos lentos. Mas eu também vou desagradar alguns haters ao dizer que hoje ele tem tudo para ser uma escolha muito racional para quem quer dar o primeiro passo nesse ambiente e não tem condição de comprar um carro de luxo. O Kwid E-Tech chega para ser o segundo carro elétrico da Renault à venda no Brasil, depois do Zoe. E por fora não tem quase nada de diferente, é o Kwid que a gente conhece desde janeiro, quando ele ganhou a reestilização. A maior diferença está nessa grade frontal, que ela é falsa, afinal de contas os carros elétricos não precisam dela, e que serve para esconder justamente onde a gente conecta o cabo de carregamento dele. A diferença é que agora o Kwid elétrico é feito para furar a bolha e levar a eletrificação para a brasileiríssima classe média alta, aquela família que tem 2 ou 3 carros e nenhum deles é de luxo. Na hora que essa família fosse trocar o seu carro mais simples, aquele que ela usa para rodar na cidade, ela pagaria um pouco a mais e teria um Kwid elétrico. De um lado, ela abriria mão de dimensões maiores, um pouco mais de conforto e ganharia não só essa coisa moderna da eletrificação, essa coisa ligada no futuro, que muita gente gosta, seja pelo lado mais geek, seja pelo lado mais ambiental, e também economizaria principalmente na gasolina. É uma conta até polêmica, mas a Renault garante que esse carro aqui, em 3 anos, custaria o mesmo tanto que um Onix 1.0 manual. Obviamente são circunstâncias bem específicas, mas aqui na descrição tem o link para uma matéria nossa no site que explica melhor esse raciocínio. E aí você pode entender se ele se aplica a você ou não. Como eu te disse, para você ter um carro elétrico por R$142 mil, os sacrifícios vão acontecer. E aqui dentro não é diferente. O painel do Kwid elétrico é praticamente idêntico ao do Kwid 1.0. É a mesma central multimídia de 8 polegadas, que não é ruim, e o mesmo quadro de instrumento digital, que parece um quadro de instrumento digital dos anos 90. Mas aqui ele é até um pouco mais útil que no modelo a combustão. Agora, uma coisa muito engraçada é que ele é um carro elétrico que tem chave normal, canivete, e ele tem freio de mão, então ele destoa um pouquinho dos carros elétricos que a gente costuma andar nesse aspecto e, na minha opinião, pode até servir como uma ambientação. O Kwid, por tudo que eu venho conferindo desde que ele apareceu aqui no Brasil até agora, é uma ótima faculdade da eletrificação, assim, uma maneira da pessoa entrar nesse mundo com sutileza, porque a maioria dos carros elétricos hoje em dia vem não só com muita tecnologia aqui no motor, ela vem com muita tecnologia pelo carro inteiro. Isso deixa ele caro e deixa também muito complexo para pessoas que querem simplesmente um carro com tração elétrica. O resto, como ela sempre teve. Agora vamos ver como que é o Kwid aqui atrás. Aqui atrás a gente também não tem muita novidade. É o bom e velho Kwid em termos de espaço
e dimensões. Só que tem um detalhe muito importante, que talvez é um dos detalhes mais importantes do carro. Aqui no meio não vai passageiro, esse é um carro para 4 pessoas. A Renault não entrou em detalhes, mas isso é por causa de algumas modificações que foram necessárias para você ter a bateria aqui embaixo sem sacrificar, por exemplo, o espaço no porta-malas. Mais uma vez, foi necessário fazer uma escolha e dessa vez a Renault optou por sacrificar o lugar do passageiro no meio. Então lembra, o Kwid elétrico é um carro para 4 pessoas. Obviamente não tem nem encosto de cabeça e nem cinto de segurança aqui no meio, só na esquerda e na direita. Agora, em movimento, será que ele é muito diferente do Kwid que a gente conhece? Vamos conferir agora. Na verdade eu falei isso à toa, né? Porque é óbvio que a diferença vai ser muito grande e eu vou te mostrar isso. Mas até a gente ligar o carro, as coisas não são tão diferentes não. Eu vou inserir a chave canivete aqui no contato. O carro está ligado. Eu vou selecionar a marcha à frente, a única marcha à frente desse carro, no seletor giratório que fica aqui onde ficava o câmbio manual e a gente está andando. É tão silencioso que o Kwid, assim como outros carros elétricos, ele emite um som em baixas velocidades para que os pedestres tenham a percepção de que tem um carro vindo, porque o carro é tão silencioso que pouco custa você atravessar só com base na audição, né, e acabar sofrendo um acidente. Como eu falei, não tem comparação entre os dois Kwids. O Kwid elétrico ele tem 65 cavalos e 11,5 kgfm de torque, mas parece muito mais, porque tudo isso está à sua disposição desde o momento que você encosta no acelerador. Uma boa referência que eu consigo te dar, se você nunca dirigiu um carro elétrico, é que ele parece um carro de videogame. Ele ganha velocidade, ele ganha esse embalo sem aquela coisa do carro a combustão que você tem que passar marcha, você sente o motor gritando. No carro elétrico, ele está à disposição imediatamente. E isso é especialmente útil para o Kwid, porque ele é feito para deslocamentos urbanos. Então não se assusta se daqui a alguns meses você começar a ver um Kwid arrancando com agilidade de carro esportivo na cidade. É isso aí mesmo, é bem normal. Mas, ao mesmo tempo, é um carro pouco potente, né? E não existe milagre só porque o motor é elétrico. O Kwid, ele é muito ágil de 0 a 50 km por hora, que é uma velocidade que você não costuma passar muitas vezes dentro da cidade. Ele vai de 0 a 50 em 4 segundos. E a velocidade dele chega até a 130, e para conseguir chegar nessa velocidade não só você vai acabar com a bateria, né? Ela vai durar muito menos do que a autonomia máxima, como também você vai demorar. Eu vou fazer um 0 a 100 mais ou menos aqui, bem grosseiro, só para a gente ter uma noção de como até os 50 km por hora ele é bem ágil e depois ele vai bem aos poucos. Então vamos lá, eu vou fazer nas condições normais assim de rodagem, não é um teste oficial que a gente faz com o nosso piloto de teste, mas vai dar para perceber. Desliguei o modo eco, estou em repouso e vamos lá. Ó, você percebe que ele arranca com bastante agilidade, ele já chegou nos 50 km por hora, mas para passar daqui agora, né, ele já não faz tão bonito. E outra coisa importante, ele é um carro mais pesado por causa das baterias, então a dinâmica veicular mudou um pouquinho, ele freia com um pouco mais de peso, você sente ele pedindo um pouco mais de freio para desacelerar. Mas por outro lado, a suspensão dele, por mais que a gente esteja rodando aqui num kartódromo, que é uma pista melhor do que a média das vias brasileiras, tá bem ajustado, o carro tá confortável, ele não tá balançando muito, ele não tá com aquela rolagem que acaba atrapalhando muitas vezes, até porque também ele não é um SUV, ele é um carro um pouco mais baixo. Dá para ver como que em retomadas, como que a gente veio fazendo agora, ele é bem ágil e com uma vantagem, que no dia a dia, eu que já tive a oportunidade de dirigir um carro elétrico assim, como meio de transporte cotidiano, percebo a paz, porque ele não faz barulho. O barulho que você ouve é de vez em quando, parecendo aquele flash, aquele capacitor do flash, fazendo aquele zumbido quando você acelera bastante, e no resto é só o barulho do pneu e do ar, né, batendo contra a carroceria. Isso te deixa mais tranquilo. E, por exemplo, numa subida, né, que é onde o Kwid costuma esgoelar, você não tem isso. Você vai tranquilo, sem controle de embreagem, sem pressa e com um torque muito legal. Então, para deslocamento urbano, eu acredito que esse carro vai se sair bem legal. Agora, se você precisa de viajar com esse carro, né, sua vida não vai ser tão fácil. Como eu te falei, o painel do carro ele é praticamente idêntico
ao Kwid 1.0. Só que o quadro de instrumentos é onde a gente tem mais mudanças, porque num carro elétrico, por mais que o motor esteja girando, o conta-giros não é necessário, né? É uma outra lógica, que a gente até tem uma matéria que explica um pouquinho melhor isso, está aqui na descrição. Mas o local onde ficaria normalmente o conta-giros, a gente tem meio que um indicador de como a gente está consumindo a bateria. Por quê? Porque quando eu tiro o pé do acelerador, o Kwid também carrega. E carrega as baterias, obviamente não tanto quanto uma tomada, mas carrega as baterias acrescentando um freio motor, né? É uma coisa um pouco complexa, mas se trata basicamente de uma força eletromagnética de reação, né? O que você tem que entender é isso: quando você tira o pé do acelerador, você consegue frear o carro com esse freio motor e carregar as baterias. Se você ativa o modo eco, a potência do carro fica limitada, ele não fica tão ágil, mas também nada que incomoda. E essa regeneração aumenta, então é como se você aumentasse a intensidade desse freio motor e também carregasse mais as baterias. Lembrando, para chegar nessa autonomia de 298 km é necessário estar com o modo eco ligado. Mas eu acho que é questão de hábito. À medida que você for andando com esse carro, você for entendendo melhor o que ele oferece, é muito fácil simplesmente desativar o modo eco, por exemplo, numa retomada, que você tiver um pouquinho mais de pressa, um pouquinho mais de necessidade de acelerar, e quando as condições estiverem mais tranquilas, é só você reativá-lo e economizar. E se a bateria pequena faz do Kwid elétrico um carro não muito apropriado para viajar, pelo menos faz dele um carro rápido de carregar. No pior dos casos, se você usar esse adaptador aqui, que serve para conectá-lo à tomada residencial, você vai levar mais ou menos 10 horas e meia para carregá-lo de 0 a 100%. Se você for carregá-lo de 15 a 80%, são 9 horas. Ou seja, você usa o carro no dia a dia e carrega ele durante a noite. É muito simples, você só insere o bocal aqui e está carregando. Com base no que eu pago na minha casa de tarifa de energia elétrica, são mais ou menos R$ 25 para encher 100% a bateria do carro. Convenhamos que é bem mais barato do que abastecer com gasolina, né? Agora, se você optar por ter em casa um wallbox como esse aqui, que tem muita gente instalando na garagem, são 5 horas para carregar a bateria completa e 3 horas para dar essa carga de 15 a 80%. Agora, se no meio do caminho você encontrar um carregador DC de até 30 kW, você consegue fazer essa carga completa em 1 hora e meia. Além da grade, uma forma legal de você identificar o Kwid elétrico nas ruas vai ser pela tampa do porta-malas, que tem essa letra E, de elétrico, claro, que faz dele o iQuid. E, além disso, a gente tem a câmera de ré aqui dentro do emblema da Renault e esse botãozinho que abre o porta-malas. Com todas essas mudanças no dia a dia, é natural que alguém que se interesse por um carro elétrico fique ansioso. Afinal de contas, o Brasil está longe de ser um país bem preparado para isso. Mas a Renault também pensou no pós-venda para tornar a vida do dono mais fácil. Isso inclui, por exemplo, o fato de algumas peças do Kwid elétrico servirem no Kwid a combustão e vice-versa, barateando a manutenção, que inclusive é mais barata nesse carro. Além disso, tem a opção de você adquirir o Kwid por assinatura veicular. Então você consegue experimentar o carro antes de eventualmente comprá-lo e ser um dono assim, no papel mesmo. E de acordo com a marca, todas as concessionárias do Brasil estarão preparadas para lidar com o Kwid elétrico. E vai ter mais ou menos umas 30 concessionárias mais especializadas em algo mais grave. Obviamente, a bateria tem garantia e ela é dividida em módulos. Então, se você por acaso bater o carro com força, assim, a parte de baixo, ou sofrer algum acidente na bateria, você não precisa de trocar tudo, você troca só esse módulo. E aí vai ter uma coisa que vai ser muito interessante da gente observar, a revenda. Mas isso é assunto para daqui a alguns anos, quando essa primeira leva de donos do carro querer ou voltar para a combustão ou pensar em algo um pouco mais avançado, nessa faculdade da eletrificação que o Kwid seria como a primeira matéria. Mas isso eu quero saber de você, por esse preço, o Kwid é finalmente um carro elétrico acessível no Brasil? Deixa aí nos seus comentários a sua opinião e siga acompanhando a gente, porque esse carro ele vai ser lançado em agosto e até lá tem mais novidade. 4 rodas, aqui a gente faz jornalismo.